Segunda-feira com chuvinha boa, né, Eugênio? Eu tava ouvindo a música Levada Reggae em Roça, já viu essa só? É uma mistura nova essa aí, hein? Reggae em Roça, mas não... Eu não conhecia não, Pedro Mariano e suas novidades, né? Novidades. Pois é, bora começar a semana pertinho de você, que é o melhor momento que o Falando Nisso pode ter quando a gente está junto, aí na sua casa. Só que sempre antes de começar o programa, tem aquela mensagem para alimentar nossa alma e nosso coração. Às vezes a gente se preocupa tanto e tão à toa, né? Porque quando Deus determina uma coisa, nada pode mudar o seu destino, a sua vida. Não se preocupa se fulano está fazendo isso ou aquilo para puxar o seu tapete. Se é de Deus, não tem nada no mundo que tire do seu caminho. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio verde, nada. Garoto prodígio. Eu ia falar zóio verde. Garoto prodígio. O que tem no programa hoje? Sol, a Justiça Federal assina a exoneração de Sérgio Moro, que antecipou o pedido após críticas por trabalhar na transição do governo de Jair Bolsonaro, ainda como magistrado, mesmo em férias. E cachorrinho espera na rua pela dona que morreu há mais de 80 dias. Participe conosco, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. É isso mesmo, concorra a prêmios aqui no Falando Nisso. Já tem prêmios esperando por você nas redes sociais. Quer levar para casa um kit Ortovip com vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca? É só curtir e compartilhar essa foto e concorrer fácil demais. E no Instagram você pode concorrer a um voucher de uma sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato De Luca para ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. Não vai deixar de participar, hein? Vamos começar agora o nosso bate-papo porque hoje é dia de dicas de saúde. Muito comum, às vezes a gente está coçando o olho e faz assim, né? Aí depois coça daqui e você passa essa mão aqui, né? Aí que tá o erro, né, Sol? É. Essa mãozinha que é o problema aí, né? A gente e vai a falar coceira, hoje, né? A coceira. A mão e a coceira causam essa tragédia de verão, digamos assim. Mas tem um ditado que diz assim, diz o seguinte, de louco e de médico todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, mas o pessoal devia ter um pouquinho menos de médico, viu? Porque a gente está falando sobre a conjuntivite, aquela coceirinha, o olho fica um pouco vermelho, aquela sensação de areia. Aí você vai na farmácia, você compra o colírio por conta própria e às vezes está piorando o problema. E ela está aqui para nos fazer o alerta, ela que é oftalmologista do Instituto da Visão, doutora Aline do Lago Coutinho. Doutora Aline, que saudade, doutora Aline. Tudo bem, doutora? Obrigada, viu, pela participação. Doutora, boa tarde. Falou de zóia com a mulher mesmo. Boa tarde, obrigada. E eu não sabia, a Aline estava me explicando lá fora, eu queria que você dividisse com o pessoal de casa também, doutora. Existem tipos de conjuntivite? Existem 3 tipos de conjuntivite, né? A conjuntivite viral, a conjuntivite bacteriana e a conjuntivite alérgica. Existe uma que é mais perigosa que a outra, não? Eu não sei se seria perigosa, seria mais comum, assim, né? Tem conjuntivites virais que às vezes dão mais dano que as conjuntivites alérgicas, por exemplo. Mas as mais comuns são as conjuntivites virais mesmo. Agora, é impressionante o que tem de médicos aqui, receitinhas caseiras para conjuntivite, mas antes da gente entrar a fundo na entrevista, a gente vai ver uma reportagem, né, Eugênio? É isso mesmo, Sol. Entre a primavera e o verão aumentam os casos aí de conjuntivite viral. A doença é altamente contagiosa e seu vírus se espalha com muita facilidade e mais força no calor, hein? A reportagem é de Joana Calmon. Ontem, Rosemary começou a sentir como se tivesse um grão de areia no olho esquerdo. Hoje acordou assim. Estava todo vermelho. Aí quando foi lá para 11 horas da manhã, eu olhei e tinha aquele amarelado. Na consulta com a oftalmologista, o diagnóstico que ela já imaginava, conjuntivite. Nessa época do ano, as emergências e consultórios oftalmológicos costumam ficar cheios de pacientes com conjuntivite. É que as temperaturas mais altas e a umidade do ar favorecem a proliferação do vírus. Aqui nesta clínica, o número de atendimentos a pessoas com a doença aumentou mais de 50% só no último mês. Conjuntivite é uma inflamação da membrana que reveste o globo ocular, a chamada conjuntiva. Ela pode ter origem alérgica, bacteriana ou viral, tipo mais comum e cuja incidência cresce significativamente na primavera e no verão. Altamente contagiosa, a doença se transmite pelo contato com as mãos ou objetos contaminados, como maçanetas, toalhas e óculos. No caso da conjuntivite viral, não há tratamento específico, apenas para alívio dos sintomas. A gente estava falando da contaminação. Como é que eu me contamino com a conjuntivite, doutora?
Contamina através de contato, né? Se eu tiver com conjuntivite aqui, você tiver aí, a gente bater um papo de 4 horas e não se beijar, não se encostar, eu não vou pegar conjuntivite. Mas eu vou pegar conjuntivite se eu pegar no seu celular e for ver uma foto, e você tiver ter colocado a mão no olho, por exemplo, antes disso. Precisa do contato. Precisa do contato com ou a pessoa ou em algum lugar que a pessoa tenha colocado as mãos ou os olhos. Entendi. Por exemplo, uma toalha de rosto em casa. Tem uma pessoa única que está com conjuntivite e a toalha não é trocada. As outras pessoas vão pegar. Entendi. Eu estava comentando com a doutora lá fora que existem muitas pessoas de licença no trabalho por conta da conjuntivite. Só que o prazo de licença está diferenciando muito aqui. A gente vai saber qual que é o correto. É isso mesmo, Sol. Também é muito comum famílias inteiras com conjuntivite exatamente por esse motivo. Daqui a pouco nós tiramos mais dúvidas aqui com a doutora sobre conjuntivite, porque agora você fica bem informado com as notícias da redação. Preso há 2 anos, Carlos Miranda, que é apontado como operador financeiro do esquema de corrupção do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou o presídio ontem, neste domingo. E a gente vai saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está ao vivo da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Eugênio e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, o Miranda estava preso na cadeia de Benfica, no centro da capital fluminense. A soltura foi determinada pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e a 7ª Vara Federal também do Rio de Janeiro. Esquema. As informações foram usadas na Operação Furna da Onça, que há uma semana prendeu 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro acusados de receber propina. Miranda pagou multa de 4 milhões de reais e teve a pena reduzida de 20 para 7 anos de prisão. A única coisa que a gente espera nesse Brasil é que corrupto e bandido fique na prisão de verdade, sem ter benefício, progressão de pena, pagar multa, né? Fica fácil cometer crime assim nesse país. Virando um pouquinho a página, Sérgio Moro não é mais juiz federal. Sua exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial. Moro antecipou a exoneração, Dani, por qual motivo? Olha, Solange, a exoneração foi um pedido do próprio Sérgio Moro. Ele argumentou que houve quem reclamasse que ele mesmo em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento das ações do futuro governo de Jair Bolsonaro. A gente acompanha agora os detalhes na reportagem de Alexandre Tortoriello. O juiz Sérgio Moro pediu exoneração nesta sexta-feira, que já foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O magistrado estava em férias e antecipou o pedido que seria feito em janeiro, quando assumirá a justiça. Em nota, Moro lamentou a saída antes da posse. Houve quem reclamasse que eu, mesmo em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento de ações do futuro governo. Ele disse ainda que, embora a permanência na magistratura fosse relevante por permitir que seus dependentes continuassem a usufruir de cobertura previdenciária integral no caso de algum infortúnio, especialmente em contexto no qual há ameaças, não pretende dar margem a controvérsias artificiais e que o foco agora é a organização da transição e futuras ações do Ministério da Justiça. Certíssimo, Sérgio Moro. Evitar problemas, né? É o passo número 1 para o sossego. É isso aí, porque são 4 anos. Causar problemas agora, né, só? Vamos falar um pouquinho aqui das estradas. Chuva, sempre um alerta para motorista, certo, Dani? Algum ponto de lentidão aí? Isso mesmo, viu? Tem pontos de lentidão na rodovia Presidente Dutra, viu, Eugênio? Em São José dos Campos, na pista marginal no sentido São Paulo, tem excesso de veículos, causando 1 quilômetro de lentidão do quilômetro 145 até o 144, ali na entrada do Vista Verde. Então, por ali, um pouquinho de lentidão. Atenção, motorista, até porque em São José dos Campos, pelo menos neste momento, deu uma paradinha a chuva na região central. Porém, a previsão aí, depois você vai falar direitinho, é de chuva, já choveu cedo. Então, atenção, motorista, pista molhada. A mesma coisa na rodovia dos Tamoios, viu? Trânsito por lá tá intenso no sentido São José dos Campos. Tem gente que agora que tá voltando aí do litoral, trânsito intenso, chuva, principalmente no trecho de serra e visibilidade reduzida. Então, atenção também ao motorista, Eugênio. Muito obrigado, Dani. Você falando aqui das estradas também, a gente dá destaque aqui na Balsa. Quem tá indo sentido ilha, tá tranquilo. 30 minutos de espera, que é o mínimo que você espera lá, 30 minutos. Já para quem está voltando, bastante movimento, 180 minutos de espera aí, como a Dani falou,
o retorno agora está mais pesado. Agora vamos falar do tempo, né, Dani, como você citou aí. A semana começa com chuva na região, vamos conferir como fica a partir de hoje na previsão do tempo. A gente sempre começa com a Serra. Campos do Jordão registra agora 18 graus e chove por lá, hein? Bastante chuva em Campos do Jordão. Jacareí registra 24 graus também com chuva, assim como Aparecida, só que lá 25 graus. Já no litoral, você que está voltando agora, né, Caraguatatuba 24 graus, Ubatuba também 24 e também chove por lá, hein, gente? Destaque aqui para São José dos Campos, hoje também 24 graus, chove ao longo da semana inteira até sexta-feira. A temperatura só começa a subir novamente a partir de quinta. Quinta e sexta, 28 graus, também com chuva. E olha só, o peão fica gravemente ferido ao cair e ser pisoteado por um touro. E você confere daqui a pouco, não sai daí. E daqui a pouco tem também as dicas do Dr. Sorriso. Você sabe qual é uma das doenças de maior incidência na humanidade? A cárie. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre essa doença e como prevenir no programa Falando Nisso. Olha ele tomando cerveja.